falei sobre a samaritana, mas hoje eu vou falar sobre uma mulher também, né? Que para mim é uma das preferidas da Bíblia, que é a Ana, né? Ana é de mulher, tem que falar de mulher, né? E o bom da Bíblia é que muito antes da gente ter tanta ideia, né, feminista, tanta coisa de valorização da mulher e tudo, a gente vê no texto bíblico muitas referências, né? As mulheres foram coparticipantes com Deus de obras grandes na terra. Então, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre Ana e sobre um pouquinho da minha vida, né? Sobre um pouco da minha mãe, sobre um pouco da Simone, que está aqui. Falar resumido para ganhar tempo, né? Então eu vou ler o texto. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Abra a Bíblia ou o celular. Eu vou ler o texto que está em Samuel 1, que diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho da Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Lá-Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que subia Ana à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Esse é o tipo do marido convencido, né? Todo marido é assim. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação, à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Orava baixinho. Então Eli pensou que ela estava embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, que o Senhor Deus lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho e comeu. O seu rosto já não estava tão mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. E aí vai a história, depois a gente conversa mais. Vamos orar um pouco. Pai, obrigado por essa noite, esses minutos, que o Senhor venha nos falar ao coração. Que seja, Senhor Jesus, a sua palavra viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e que ela venha ser apta nessa noite a discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Que o Senhor venha, Deus e Pai, sintonizar-nos espiritualmente e emocionalmente em Ti. Que nenhuma ministração contrária venha sobre nós.
Que não seja só palavra de sabedoria humana, mas de espírito de poder. Que o Senhor venha, Deus e Pai, nos trazer esperança. Em nome de Jesus eu clamo ao Senhor. Amém. Acho que todos aqui conhecem a história de Ana, né? É uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia, né? E eu vou falar aqui um pouquinho da história de Ana, contar uns pedacinhos da minha vida aqui. Nem sempre eu conto algumas coisas da minha vida, mas hoje eu estou à vontade de falar, né? E aí, acredito quem quiser, acredito quem não quiser, e a gente vai conversando, né? A história de Ana é muito bonita, né? Porque eu estava conversando aqui, vindo com a minha esposa no caminho, né? A gente vive um tempo muito despreparado para a dor, né? Despreparado para a ausência de respostas, né? A grande verdade é que a gente fala com as pessoas que vai dar tudo certo, mas nem sempre as coisas dão tudo certo. Existem muitas fases da vida onde que parece que nada faz sentido mesmo, né? É um parente que morre de Covid, é alguém que está com câncer e não melhora, é um filho nas drogas, é um marido duro de coração, é porque você não casou ainda. Ou seja, são questionamentos que a gente começa a fazer para Deus. Fala, Deus, o que está acontecendo na minha vida? A gente até tenta, às vezes, quando a pessoa converte, criar uma ideia assim, de um Deus muito matemático. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Mas a vida cristã, ela não é muito matemática, né? Ela não é muito engenharia como a gente gostaria que ela fosse. Eu brinco até que a vida cristã está mais para a arte, para a arquitetura, para o improviso, né? Para dar as gambiarras, as coisas que você planeja e depois sai mais caro, ou as coisas que você planeja e sai mais barato, mas é fato que a vida cristã, às vezes, ela é tomada de muita coisa imprevisível, né? Hoje mesmo à tarde eu estava lendo um pedaço de um livro sobre Eclesiastes e estava pensando muito nisso, né? Tudo é vaidade, tudo é efêmero, né? Tudo é transitório, né? E Ana é um testemunho disso, né? Ana é uma ideia clara na Bíblia de que nem sempre as coisas boas acontecem com as pessoas boas. Ou é um exemplo de que, às vezes, as pessoas boas sofrem, né? De que as pessoas que andam com Deus passam longos períodos sem ter orações respondidas, né? De que pessoas que andam com Deus, elas às vezes vivem momentos na vida delas que elas são totalmente incompreendidas pelas pessoas, né? Que existem momentos na vida cristã que o lance é tão entre você e Deus que até o seu pastor não consegue acreditar naquilo que você está falando com ele, que Deus está colocando no seu coração, o que vai fazer no seu coração, né? São momentos que ninguém acha a palavra para te trazer conforto, né? São momentos que a vida ela te pega, ela te tromba de uma maneira tão pesada que assim, parece que Deus não existe, parece que Deus é injusto, parece que Deus não tem sentido, parece que Deus não funciona, parece que Deus funciona para uns, mas não funciona para outros, parece que Deus tem filhos prediletos. Quem não teve aquela tentação do Salmo 73? Poxa, com ela tudo dá certo, comigo não dá, entendeu? Olha lá, Piriguete acabou de converter, casou, e eu aqui há anos nessa igreja, jejuando, buscando, não me aparece o varão, entendeu? Quem não tem essas sensações assim, de que não tem controle, parece que a gente está assim, jogado ao vento, parece que a gente converteu, Deus soltou a gente no mundo e falou assim, viva! Quem não tem essa sensação às vezes de que nada dá certo? E digo mais, a história de Ana é uma história sobre oração, né? E é o que eu gostaria de falar hoje, sobre oração. Por que orar se Deus já sabe o que nós necessitamos? Para aqueles que creem que Deus é soberano, eu espero que vocês creem que Deus é soberano, por que orar se Deus é soberano e sabe de todas as coisas, e Ele é bom, justo e perfeito? Por que Deus quer tanto que a gente ore? Qual que é o lance da oração? Por que Jesus, sendo Deus, sabendo tudo que Ele ia fazer, Ele ainda assim orava? Está aqui na história de Ana, está tudo isso aqui na história de Ana, porque a história de Ana vai mostrando como que a oração é você ser co-participante com Deus nas suas obras sobre a terra. Como que a oração, às vezes, ela te leva a ter um objetivo
particular, mas em Deus você entra num tempo espiritual que não é cronológico, e aquele ato, às vezes, que é extremamente necessário para a sua própria satisfação pessoal, Deus consegue catalisar aquilo, fazer algo muito maior espiritualmente do que você consegue ter amplitude de perceber. Né? Porque Ana só queria um filho, mas ela não recebeu um filho, ela recebeu um Samuel. Né? Que é, depois vocês veem lá a história de Samuel. Samuel foi um dos caras na Bíblia. Né? A história de Ana, ela mostra isso, que orar é Deus assim dizer para a gente que algumas coisas, Deus na terra, Ele estabeleceu que elas ocorreriam apenas por meio da oração. Né? De que a oração seria botões que você incessantemente iria apertar. Não porque Deus não sabe o que Ele vai fazer, não porque Deus não perdeu o controle, não porque Deus não entende, não porque Deus não tem o tempo, mas Deus quer que você tenha o privilégio de ser coparticipante com Ele em obras de justiça, de ação, de bênção sobre a terra. E quando você ora para alguém, você também tem esse mistério. Espiritualmente você entra no tempo de Deus e indiretamente você entra no tempo de uma outra pessoa. Quinta-feira, de quarta para quinta eu dormi meio triste, dormi meio angustiado, dormi meio para baixo, e não sei porquê, esse dia eu estava mais triste. Aí quando eu acordei, era umas 6h30, 7 horas da manhã, tinha um áudio de uma pessoa que ora por mim de vez em quando, ela estava meio sumida. E aí o áudio dela, ela orava por mim e ela descrevia os meus sentimentos na oração que ela me mandou. Por meio da oração, ela na casa dela, às 5 horas da manhã, ela entrou no tempo de Deus, e ao entrar no tempo de Deus, ela entrou no meu tempo e entrou nos meus sentimentos sem saber, porque era o mesmo Espírito que estava nela, é o mesmo Espírito que está em mim. E se o Espírito de Deus me conhece, Ele vai e testifica no coração dela quais são as minhas necessidades. Deus ali, e a gente dormindo, às vezes pensando, será que Deus sabe do que eu estou sentindo? Será que Deus sabe que eu estou angustiado? Será que Deus sabe que eu faço esses questionamentos? Será que Deus não vê que as coisas não dão certo para mim? Será que Deus não percebe a minha situação? A história de Ana é muito assim. O homem tinha 2 mulheres. Pode reparar, gente. Toda vez que tem 2 mulheres na Bíblia é problema, entendeu? É problema. A Penina tinha filhos. A Ana não tinha filhos. E todos os anos eles subiam para adorar e sacrificar o Senhor. E aí tinha os sacerdotes, dava sacrifícios. Era um povo crente. A primeira coisa da história de Ana é isso, é que às vezes, as coisas às vezes são tensas para o crente mesmo. Entendeu? Essa teologia da causa e efeito, da prosperidade, ou que tudo vai dar certo, ou que sempre vai funcionar, olha, não é bem assim. O crente, ele aprove a Deus se a gente seja como Cristo, que a gente vai ser aperfeiçoado por alguns sofrimentos. Era um casal de crentes, era uma família de adoradores, mas por algum motivo que ninguém sabia, aliás, Deus sabia, mas a Ana não podia ter filhos. Coisas ruins aconteciam com pessoas boas. E essa é a primeira coisa que vocês têm que entender. As coisas ruins, ou os tempos de escuridão, os tempos de silêncio sem resposta podem acontecer com pessoas boas. Eu lembro que a minha mãe, eu vim da família meio complicado. Meu pai, ele mexia com macumbaria mesmo, pesada. Minha mãe era católica, mais religiosa, auxiliar de Eucaristia. Não estou aqui fazendo uma crítica às pessoas dessas religiões, mas estou aqui apenas contando a minha realidade. Eu vivi um lar muito complicado, entendeu? Meu pai era muito doido, ele sumia de casa há 3 dias e falava que não ia voltar. Traía muito a minha mãe. E eu sabia, era pequeno, eu via minha irmã chorando, que ela tinha mais entendimento. E a gente tinha uma família muito desuniada, muito bagunçada. Meu pai era maluco, tomava um monte de remédio, totalmente doido.
E aí um dia, a minha mãe ela pegava, eu lembro que eu tinha 6, 7 anos de idade, e minha mãe rezava o terço. Eu lembro que ela sentava do meu lado e eu não tinha como escapar. Eu tinha que fazer o terço todo com a minha mãe, e era todo sábado, 5h30, 6 horas da tarde. Minha mãe orava, e eu ficava ali repetindo aqueles negócios, repetindo. Mas a mãe falava uma coisa comigo assim, falava, olha, qual que é o seu sonho? Eu falava assim, mãe, eu tenho vontade de estudar. E eu olhava na minha cidade, lá do interior, e eu via as casas bonitas eram dos médicos, né? Interior assim, né? Eu falava assim, mãe, eu quero ser médico, entendeu? Porque as casas bonitas são dos médicos. Nem entendia direito. Mas eu fui crescendo com aquela coisa. Minha mãe falava assim, olha, se você orar, você confiar em Deus, você se dedicar, vai acontecer. E ela ali buscando, via minha mãe ali incessantemente. Pai tinha uma padaria no interior, um pequeno comércio. Eis que muda um pastor para a cidade lá em Mantena, para ser pastor da igreja batista tradicional lá de Mantena. Eu falo, gente, quando Deus quer usar, usa até batista tradicional, entendeu? Aí mudou esse pastor batista tradicional. Ele ia lá comprar pão. Minha mãe ficava no caixa e ele entregava uma revistinha de estudo bíblico para minha mãe. E aí a minha mãe lia aqueles estudos bíblicos. E aí na outra semana ele trocava ideia com ela. O que você entendeu desse estudo bíblico? E minha mãe converteu lendo o estudo bíblico que esse pastor dava. Ele ainda está vivo, mora em Brasília. E eu estava, às vezes, eu fazia serviço de office boy para o meu pai. E a padaria tinha tipo um escritóriozinho que ficava assim no alto, que a gente conseguia ver tudo. Meu pai era meio neurado com funcionário e tal. E às vezes esse pastor chegava lá e eu não esqueço do meu pai falando assim, olha lá o pastor safado. Porque ele achava que como ele era safado, todo homem era safado. Esse pastor quer pegar sua mãe. Se a sua mãe virar crente, vocês nunca mais vão me ver. Se a mãe de vocês virar crente, eu nunca mais vou estar com ela. Eu mato ela e me mato. Escutei meu pai falando isso várias vezes comigo. E eu menino, tinha ali, 8, 9 anos. E eu ficava naquela, meio perdido e tudo. E mãe converteu, e nesse projeto de querer que nós conhecêssemos ao Senhor, foram em torno de 6, 7 anos, onde ela orou incessantemente em casa, sem ver nenhum sinal de pólvora de que o meu pai ia realmente converter e aceitar a Cristo. Não estou dizendo aqui que mulher deve submeter homem doido, não. Mas isso era um lance dela com Deus. Ela foi buscando, ela foi orando, e eu fico pensando quantas vezes, né? Não devia passar o que passava no coração de Ana, né? Ana devia pensar assim, nossa, mas a gente vem aqui adorar todo ano aqui eu venho fazer esse sacrifício. Por que Deus não me dá uma resposta? Por que Deus não fala comigo? Por que Deus não muda essa situação? Sou uma pessoa aqui que estou tentando, não estou querendo mal, estou querendo só que Deus me dá um filho. Ou às vezes a sua necessidade é que você tenha um marido convertido, que o seu filho conheça o Senhor, ou que você case, ou que alguém seja curado. E quantas vezes você vem orando. A Bíblia não fala aqui, mas foram talvez vários anos aquela pessoa subir com uma expectativa, porque quando você ia até o sacerdote, tinha uma expectativa diferente. Você sempre tinha aquela ideia de que ali um dia poderia acontecer um milagre, e várias vezes ela voltava do culto frustrada, sem o milagre acontecer. Já aconteceu com vocês? Resposta que não vem, aí não vem cura, não vem nada. E às vezes até assim, as pessoas que estão perto, elas começam a ficar incapazes de compreender exatamente qual que é a sua dor. O marido, o Cana, era um cara bacana. Ele era um cara, gente boa, da Ana, o Cana. Ele pensava assim, ele tinha aquela ideia assim, da retribuição, né? Quando Deus não dá uma coisa pra gente, quando a gente não vê a ação de Deus, o que a gente tenta fazer na vida da gente? Tenta remendar, né? Eu vou compensar isso com uma outra coisa. Eu vou compensar isso construindo uma casa bonita. Eu vou compensar isso fazendo um monte de viagem. Eu vou compensar isso
comprando um carro novo. Eu vou compensar isso fazendo umas 25 cirurgias plásticas. Eu vou compensar isso dando um monte de presente para aquela pessoa, mimando aquela pessoa. E aí, às vezes, muitos de nós vamos perdendo aquele sonho original, aquela ideia original, aquele propósito original, porque às vezes as pessoas que estão ao redor da gente tentam fazer essas compensações e elas vão tentando às vezes nos distrair de qual que é realmente a nossa demanda principal com Deus, de qual que é o nosso sonho com Deus. O marido dela, ele tenta fazer isso. Tadinha dela. Ela não tem filho. Olha, eu vou te pagar, Ana, uns 3 viagens lá para Bahamas. Vai lá e marca o cirurgião plástico lá e faz 3, coloca peito, faz barriga. Entendeu? Ana, eu vou te dar um carro novo. Ele dava ali uma porção dobrada, porque quando às vezes a gente tem algumas dores muito específicas, ninguém entende a gente. Ninguém compreende a gente. Há cantos, né? Há buracos no coração da gente que não tem terapeuta, não tem remédio, não tem médico, não tem ninguém capaz de entender. Há coisas dentro da gente que são loucuras, são do nosso íntimo, da nossa intimidade, que não vão ser compensadas com nada. O marido dela tentou, versículo 5, dar uma porção dupla para ela. Mas não resolveu. Não resolveu. A demanda era criança. A demanda dela era persistir em oração por aquilo que era realmente a necessidade dela. A história de Ana, ela já vai desde o início mostrando o seguinte: nada compensa aquilo que a gente realmente quer e sonha com o Senhor. De que aquilo que é do Senhor, que Deus vai colocando, porque Ele é que opera em nós o querer e o efetuar. Que aquilo que Deus opera em você, segundo o querer e o efetuar dele, não vai ter nada no mundo que vai ser capaz de paralisar o desejo de você orar e persistir em oração por aquela coisa. A gente fala assim, por que eu oro? Não, você ora primeiro porque Deus te condiciona a orar. Você ora porque Deus impulsiona o seu coração pelo Espírito Santo. Se há um desejo persistente no seu coração que ele nunca cessa, que ele sempre te joga duro, que ele sempre corre atrás de você. Se há um desejo no seu coração que ele é duro, persistente, que você tenta abafar ele, mas ele nunca sabe, pode saber que isso aí é um desejo do Espírito que está agindo no seu coração. Nada vai fazer essa compensação. A história de Ana também tem uma outra história. A Bíblia diz no versículo 6, que Deus é que tinha deixado ela estéril. O crente, a gente está vivendo uma época muito complicada. É muito humanismo, é muito pensamento positivo. A gente acha que basta apenas a gente determinar para Deus o que a gente quer. Mas a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela mostra que o Senhor, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Até as esterilidades da sua vida, Deus tem um controle. Por mais difícil que seja o que você esteja passando hoje, Deus tem um controle. Por mais complicada que seja a demanda que você está passando, Deus tem o controle. Entendeu? Por mais estranho que seja o que você está passando, Deus tem um controle. Não era porque ela tropeçou, não é porque ela teve infecção uterina, não foi porque ela nasceu sem as trompas, não foi porque ela tinha endometriose. A Bíblia deixa claro que era o Senhor que tinha deixado ela estéril. Era o Senhor. A Bíblia diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Os nossos dias foram escritos e determinados. A Bíblia vai nos movendo sempre na intimidade com o Senhor, em oração, em persistência, a chegar nesse ponto de entender que tudo Deus tem um plano, tudo Deus tem um propósito, por mais incongruente que essas coisas sejam. E eu já passei muitos momentos onde não fazia sentido. Passo por muitos momentos onde nada faz sentido. Tenho muitas demandas de oração que eu olho e falo, Senhor, isso não tem lógica. Me pego várias vezes como o cara do Salmo 73. Deus, parece que o justo acontece isso, olha para você ver. Olha lá aquele lá. Deus, olha aquele ali, Senhor. Me pego direto questionando se Deus é soberano mesmo. Entendeu? Me pego direto pensando assim, será que Deus tem um controle?
Será que isso não é invenção dos crentes? Será que isso não é papo furado? Será que Deus realmente existe? Como de nós não pensamos isso? Mas, quando a gente vai na oração, quando a gente vai na leitura da palavra, quando a gente vai persistindo, Deus vai reforçando os conceitos dele. A oração não é tanto para o que Deus vai fazer, mas é para que a gente possa conhecê-lo mais e conhecer tanto o caráter de Deus que a gente possa ser segundo o coração de Deus. Para que até alguns pedidos nem mais sejam feitos, porque a confiança na soberania de Deus é tão grande que a gente simplesmente consegue descansar, apaziguar, e essa convicção de que Deus é soberano não é uma coisa só teórica, ela começa a impregnar a nossa vida e a gente vai vivendo como alguém que é cego, que vai sendo conduzido por uma outra pessoa, atravessando a rua, confiando que aquela pessoa está enxergando e vendo além do que a gente pode ver, pensar e existir e raciocinar. E a Ana vai. E chorava, e não comia, versículo 7. Angustiava. Nesse processo de oração, de persistência, vai ter esses dias, né, de chorar, das orações honestas. A gente tem uma mania de achar que o tempo de espera na vida cristã é um tempo que do nada a gente tem essa soberania de Deus revelada. Que de um dia para o outro a gente tem essa fé construída, mas vai sendo um processo. Abraão foi o pai da fé, mas ele negou 2 vezes que Sara era a mulher dele. Abraão era o pai da fé, mas quando a mulher dele falou assim, cara, eu já estou velha aí, ó, sapeca aí a escrava, arruma um menino para você, porque de mim não vai sair nada não. Ele foi lá e pegou. Porque a fé foi sendo um desenvolvimento na vida dele, né? Que envolvia, como no caso de Ana, choros. Envolvia não comer. Envolvia você chegar dentro do quarto e falar dos seus sentimentos. Eu estou vendo os crentes com muito medo de falar para Deus o que eles sentem. Crente liso, religioso demais. Entendeu? Tem crente que o versículo dele preferido é: horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. Hebreus. Com medo de chegar para Deus, com medo de expressar os sentimentos, tentando mascarar suas demandas existenciais com anestesias falsas que não vão aliviar a dor. Às vezes até, puxando aqui para o meu caso, às vezes eu atendo alguns pacientes lá no consultório, e às vezes ele não está com depressão. Ele tem uma demanda espiritual, ele tem uma demanda existencial. Ele tem uma coisa que o remédio não vai trazer para ele. Entendeu? Ele tem uma demanda que vai ser satisfeita só quando ele tiver no Senhor a resolução daquilo que é o pontinho que atormenta a alma dele. E todos nós temos esse pontinho. Então você tem que chorar como a Ana. Se é o dia de você ficar triste, fica triste. Se é o dia de não comer, não coma. Não fica sendo um super crente e achando que fé, que persistir em oração é ignorar seus sentimentos. É ignorar o que você sente, é ignorar os seus BOs. É não transparecer para as pessoas que estão próximas, como os Eucanas e Anas, do que você realmente está sentindo. Que seja um líder, que seja um pastor, que seja seu marido, que seja seu filho. Que seja dessa forma. E você tem que perseverar e insistir. É engraçado porque a Ana não parou de orar. Eu lembro que... Aí eu vou contar a história da minha mãe de novo. Aí a minha mãe, ela já crente, e ela tinha muita vontade que todos nós convertêssemos lá em casa. E ela foi orando, mas ela ficou obediente ali. Ela falou assim: se ele não quer que eu seja crente, eu não vou ser crente. Aí, até lembrei dessa história hoje, tem a ver com o pastor Jorge. Vou contar essa história. O maior cliente do meu pai
lá no interior era a Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus comprava muitos pães lá da padaria. Então era o grande cliente do meu pai, que mais dava grana para ele. Os congressos da igreja eram um faturamento alto. E aí foi ser inaugurada lá em Mantena a nova sede da Assembleia de Deus. E o pastor da Assembleia de Deus mandou um comunicado para meu pai. Falou: senhor Jaconias, o senhor é um parceiro nosso, eu gostaria muito que o senhor fosse à inauguração da sede da igreja. Aí o meu pai ficou sem graça, falou: cara, é complicado, né? Eu não posso negar o cliente. E nisso, a minha mãe, de tanto ela ler a Bíblia antes de dormir, o meu pai já vinha pegando a Bíblia e lendo, para tentar discutir com ela quem estava certo. Perigo, né? Não sabia o perigo, ele estava brincando. Minha mãe conta que ele passou meses lendo a Bíblia, flertando, tentando entender, porque ele se achava tão religioso, falou: se ela é religiosa, você também. E tal. Aí o pedido do pastor foi inegável. Ele teve que ir no culto. Foi o primeiro dia, ele amou o culto. Aquela coisa pentecostal, banda. Ele ficou assim, Deus trabalhou muito no coração dele. No segundo dia ele foi. Só que a igreja estava lotada, ele não conseguiu entrar. Porque a inauguração de igreja assembleia no interior, gente, é coisa séria. Entendeu? Coisa séria. E aí tinha, coisa de crente, tinha um evento concorrente das outras igrejas na cidade, na quadra central da cidade. Quem estava pregando lá no dia? Pastor Jorge Linhares. Entendeu? Pastor Jorge Linhares. E aí meu pai, naquele dia, ele converteu nesse culto. Olha para vocês verem, gente. Pegou o homem pelo dinheiro, pelo bolso. Entendeu? Deus já vinha trabalhando, né? Aí ele vai na quadra, converte. Aí, meu pai ficou louco quando converteu. Começou a ler Bíblia, comprar livro, fez seminário por correspondência. Aí fez um curso de evangelismo. E eu olhando aquilo ali, adolescente, falei: meu pai é maluco. Odiava crente, a matar o pastor, mas eu achei legal meu pai converter, porque ele ficou mais amoroso. Ele entornava os goles para os beber. Ele não falava que ia sumir mais, parou de trair minha mãe. Eu falava assim: a lavagem cerebral dos crentes é poderosa, entendeu? É forte, entendeu? Porque eu era muito crítico. Meu irmão converteu, era pequenininho, meu pai arrastou ele para a igreja. Um ano depois que minha mãe converteu, foi o Adelino de Carvalho lá em Mantena pregar. Minha irmã, no apelo do Adelino, levantou a mão e falou: fica ser crente. Sobrou eu. E eu estudando muito, gostava muito de ler e tal. E aí, minha mãe era mais pentecostal, ainda é. E eu lembro que minha mãe levava os profetas para pregar para mim. Porque ela pensava assim, o profeta... E eu cansei de ver, cara, às vezes o profeta apontava, eu via na rua assim, andar de casa, falava: vem os crentes com a minha mãe. Eu pulava o muro para fugir de crente. Entendeu? Lembro que uma vez teve uma experiência louca, que um maluco foi orar lá em casa, e ele fez uma oração lá, e ele pediu um sinal de Deus, e as luzes começaram a apagar tudo e acendeu. Eu falei: gente, tem um trem aí, entendeu? Tem um trem aí. E minha mãe continuou orando. Foi buscando. Assim como a Ana fez. O versículo 12 diz que a Ana, ela orava diante do Senhor, e Eli observava. E ela orava baixinho, silenciosamente, como se estivesse embriagada. Ela faz antes um voto ao Senhor. Ela diz assim: Deus, se o Senhor me der um menino, ele vai ser profeta. Vou entregar para o Senhor. Amém. Voto é voto, não vou entrar nessa discussão. Mas ela ali vai orar mais um ano de intercessão. Mais um ano de dor. Mais um ano sem resposta. Só que esse ano foi pior. Esse ano foi pior porque o pastor virou para ela e falou que ela estava alcoolizada. Que ela tinha tomado muita vodka, vinho. Que ela tinha exagerado no coquetel. Que ela estava chapada. Mas na verdade ela estava com a voz dela baixinha. Sabe aquelas orações que... São orações tão dolorosas que a gente tem dificuldade de expressá-las, né? Outro dia uma pessoa me perguntou: como é que a gente ora quando a gente não
não está bem, né? Eu falo, cara, escreve a oração. Pega a oração principal da sua vida. Quais são os seus BOs? Aí você escreve a oração. Aí você cola do lado da sua cama. Aí no dia que você estiver cansado, sobrecarregado, você vai falar assim, Deus, hoje eu estou cansado, sobrecarregado. Dá uma lida aqui, ó. Tá tudo escrito aqui que eu vou dormir. Entendeu? Tá valendo. Entendeu? Porque se você fizer isso com honestidade, se for só uma mexidinha de boca, se for só aquela oração que na verdade nem é oração, é aquele pensamento no carro que você tem que trabalhar, que você fala, Deus, o Senhor. Sabe aquela oração, a oração de Ana que foi assim, foi aquela oraçãozinha baixinha, é aquela oração que você não consegue falar, é a oração da alma, eu chamo de oração da alma, é a oração em forma de sentimento, é a oração que às vezes a raiva é a oração, que às vezes a tristeza é a oração, que a angústia é a oração, às vezes até o pessimismo é a oração. Porque por trás daquilo ali está lá dentro, embutido, uma sementezinha que clama a Deus, dizendo assim, Senhor, intervenha na minha vida. Senhor, faça a obra na minha vida. E mais uma vez, antes ela não tinha, antes o de dentro de casa não compreendia a dor dela, que era o marido, tentando compensar com viagens internacionais. As porções dobradas. Mas agora, é os de fora. É o líder religioso. É a pessoa que era autoridade espiritual sobre a vida dela que também não compreendia o manto, o mistério, a angústia e a dor que ela carregava. E no processo de persistência da oração, você tem que estar preparado para as duas coisas. Para ser incompreendido para os de dentro e para ser incompreendido para os de fora. Para ser incompreendido pelos crentes e para serem compreendidos pelos ímpios. Para serem compreendidos pelas pessoas próximas e para serem compreendidos pelas pessoas distantes. Você tem que estar pronto. Porque, às vezes são coisas... Eu não sei, Maria, quando o anjo vem lá, a Bíblia fala assim, que a Maria, ela guardou no coração. Eu tenho coisas no meu coração que eu guardo. Eu não tenho nem coragem de falar. São coisas que vêm no meu coração, mas eu tenho certeza que um dia Deus vai fazer, porque Ele já me disse que vai fazer. Então são às vezes orações que eu olho assim para o horizonte e não vejo muita possibilidade, mas aí eu lembro do Senhor e a gente faz aquela oraçãozinha simples. E Ana responde, não se trata disso, versículo 15. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida alcoólica. E eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E isso é o que a gente apenas tem que fazer. Derramar a nossa alma diante do Senhor. A gente derrama pouca alma diante do Senhor. Estava dizendo esses dias que a oração é você sintonizar na rádio de Deus. E tem muito crente sintonizando na Itatiaia, sintonizando na CBN, sintoniza em tudo, mas não sintoniza na rádio de Deus. Boa parte das nossas angústias, tristezas e vivências seriam melhores se a gente orasse. Uma pergunta que sempre as pessoas fazem para mim, como você dá conta, Ismael? Um monte de paciente maluco, as pessoas te ligam o dia inteiro, que encrenca com a sua vida, rapaz. Uma das coisas que eu sempre digo é que eu falo isso de coração, eu tenho o hábito de sintonizar na rádio de Deus. Tenho o hábito de estar ali dizendo, Senhor, meu amigo, está difícil. Senhor, olha, me renova aí, ó, como o maná que durava um dia, renova as misericórdias aí mais um tiquinho, Senhor. E aí a Ana vai insistindo. E ela vai orando. Não sabemos, mas talvez foram anos mesmo. Você já orou por alguma coisa anos? E não teve resposta? Meses? Aliás, você já orou por alguma coisa horas? A Ana orou anos por uma coisa. Anos. E você achando que algumas coisas vão acontecer nos desígnios eternos, como ir ali no McDonald's e pedir um hambúrguer.
Às vezes são anos para Deus trabalhar e ver o tempo que a gente está pronto para receber as bênçãos ou o cumprimento daquela promessa. No versículo 17, Eli diz: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ele ficou sem graça, né? É aquela história que às vezes o pastor fala, às vezes até de boca para fora. Cara, essa mulher vem orar aqui todo dia, é melhor eu... Ô irmã, tenha fé. Sabe aquelas pessoas... É bom, é bonitinho. Tenha fé. Ela disse: espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Aí ela pegou aquela palavra para ela. Às vezes, é uma coisa muito doida de Deus. Quando chega a hora de Deus fazer e Deus agir, qualquer coisa vai servir. Quando chegar a hora de Deus fazer, não vai depender em nada de você, do outro, não vai ter... Você vê que o Eucana não ungiu ela com óleo, o Eucana não colocou a mão na cabeça dela, o Eucana não disse, eis que te digo, receba. Ele não disse nada, ele só disse assim, vai em paz. Aquela oração, sabe? Mas quando chega a hora, chega a hora. Aí eu lembro que em 98, minha mãe doida para eu converter, ela teve um diagnóstico de câncer em 97, de colo de útero, e eu morava aqui em Belo Horizonte, na República, na Cristina, ali no São Pedro, e minha mãe vinha fazer o tratamento na Santa Casa, e ela ficava hospedada na República que eu morava. E eu tinha já uns 2 ou 3 anos, que eu tinha poucos contatos com os meus pais, que eu já estava morando fora. E eu via minha mãe orar, como Ana, baixinho. E eu lembro que um dia, a minha mãe falou assim, se você tiver um dia angustiado e querendo Deus, sobe esse morro aqui, ó, que tem uma igreja ali em cima. Só subir esse morro aqui. Porque crente acha igreja, né? Acha igreja. Aí eu falei, tudo bem, mãe. Lembro que um dia, era um domingo, eu desci e vi que... Eu desci a Viçosa, para chegar no Santo Antônio. Ainda tem ali, tinha um Universal ali na Cristóvão Colombo. E aí um domingo de manhã eu fui lá para o Universal. Entrei e tal. Saí e tal. Mas teve um dia que foi 8 de agosto de 98. 8 de agosto de 98. Era tipo umas 8h30, 9 horas da noite. Me deu um negócio ruim aquele dia. Me deu um trem esquisito. Me deu uma vontade doida de ir para a igreja. Sabe, aquele negócio assim, mortal, que te pega para dentro. Negócio forte, forte mesmo. Aí eu subi o morro, cheguei na igreja, estava terminando o culto, e tinha uma pessoa fazendo um apelo para as pessoas aceitarem Jesus. E eu não sei como, eu fui lá na frente e aceitei Jesus naquele dia. Entendeu? E foi um negócio louco, porque na hora que eu vi, eu estava lá. Entendeu? E eu comecei a chorar, e o pastor estava aqui na frente, e eu perguntei para ele assim, pastor, já estava a galera indo embora, aquele esquema de crente, né? Pegar o telefone para ficar encebando, na época não tinha WhatsApp. Aí, eu falei, pastor, ainda dá tempo de aceitar Jesus? Ele falou, claro, dá tempo de aceitar Jesus. E eu chorei, e eu voltei para casa chorando. Quando eu cheguei em casa, eu dormi chorando. E é engraçado que várias vezes eu já tinha pego a Bíblia para tentar orar, para entender, quer dizer, eu não conseguia. E eu liguei para o meu pai e falei, pai, no outro dia, ontem eu fui à igreja e aceitei Jesus, o que eu faço? E eu pensei assim, bom, meu pai vai vir aqui em Belo Horizonte, fazer uma festa, me levar na churrascaria, né? Tantos anos orando para eu converter, e eu fugindo de crente. Muito racional, muito cético, né? Aí, ele falou assim, não preocupa não. Foca nos seus estudos. Era o 3º ano. Eu vou te mandar uma Bíblia pelo correio. E você começa a ler essa Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. E comecei a entender a Bíblia. E eu comecei a amar ler a Bíblia.
E como eu tinha um hábito de leitura muito grande, porque eu estava no 3º ano, no pau, né? Para fazer vestibular de medicina, tinha que passar na federal, porque não tinha grana para pagar particular. Eu comecei a orar, e ler a Bíblia, e intercalava. E às vezes eu estudava um pouco, e lia um pouco a Bíblia, e aquilo foi um negócio bacana. E foi um negócio tão grande, que eu falo que, quando Deus tem que agir, como Ele agiu aqui com Ana, né? Quando Deus começa a operar na família da gente, não tem nada que trava a ação de Deus. Não tem nada. A Ana vai para casa, dá uma desossada com o marido, engravida. O versículo 30 disse: assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho. E lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. O dia que chegou, chegou. O dia que tinha de acontecer, tinha que acontecer. E foi tão engraçado que ninguém me discipulou no início. Não tinha acompanhamento. Mas quando o Espírito Santo, ele entra dentro do coração de uma pessoa e começa a trabalhar, é como diz o hino dos batistas lá: ninguém detém obra santa. O negócio vai atropelando a pessoa. Entendeu? Então, seja lá o que você está orando, Deus vai atropelar tudo para fazer. No dia que tiver de pegar o seu marido de borra abaixo, vai jogar o seu marido do cavalo, como o apóstolo Paulo, mas ele vai. Entendeu? Não sei se você vai ter todas as respostas como você quer, mas aquilo que Deus realmente quer fazer e está no propósito dele, vai acontecer com, sem ou apesar de você. Entendeu? A Bíblia chega a ser tão ousada, e ela nos diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Até nas nossas vaciladas. Quantas vezes eu já tive propósitos e sonhos que eu vacilei feio, mas Deus fez. E faltava uma coisa para minha mãe, né? Porque eu converti e ela fechou esse ciclo. E minha mãe sempre na adolescência, ela me estimulou muito a estudar, né? Ela foi a pessoa que sempre diria assim que seria possível, sim, fazer medicina, ser médico, né? Ela tinha isso muito, muito presente no coração, né? Aí eu já convertido, eu ia lá às vezes vê-los no fim de semana, minha mãe sempre orando, e ela falando: fica tranquilo, tu vai passar no tempo de Deus, na hora certa, tal. E aí, em dezembro, eu tinha converti em agosto, em dezembro eu fui passar o fim de ano lá em Mantena. Aí, tinha passado na primeira etapa do vestibular da Federal. Na época tinha 2 etapas, não existia Enem. E minha mãe chegou para mim e falou assim: olha, tem uma pessoa que eu queria que você conhecesse. Ela ora por você há anos, e ela orou para você converter comigo há anos. Eu preciso que você vá lá para ela ver o milagre, que é você crente. E eu muito assim: mãe, amém, eu vou sim, vamos lá ver, né? Tem que agradecer essa mulher. E cheguei lá, uma pessoa muito simples, Assembleana dos Mantos. Sentei no sofazinho dela, e ela não sabia dessas partes da minha vida. E eu nunca tinha visto alguém falar em língua estranha, profecia, revelação. Assim, tinha visto os profetas lá, mas não daquele jeito, assim, da pessoa virar para você e contar a tua vida, né? Aí ela sentou, aí eu sentei com ela, aí ela começou a orar, e Deus foi: isso, assim, assim, assim. Quando você estava assim, 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 papapá, papapá, eu fiquei: Jesus amado, essa mulher é vidente. Vidente. Aí essa mulher virou para mim, contou algumas coisas lá que eram muito de Deus. E ela virou para mim e falou assim: olha, você tem uma prova daqui a 1 mês. 1 mês. E eu vou te dizer uma coisa. Deus já me falou que você vai passar nessa prova.
Porque Deus tem um propósito nisso. Esse desejo que está no seu coração de ser médico, que vem há muito tempo, isso não é algo que foi gerado no seu coração. Isso foi uma coisa que foi gerada no coração de Deus. E eu vou te dizer que você vai passar. E ela só me disse assim, só que você nunca deixe de esquecer que foi o Senhor que fez isso na sua vida. Porque quando eu tinha 6 para 7 anos, eu tomava um monte de remédio controlado. Perceba-se que eu não sou normal. Entendeu? Tomava um monte de remédios. Alguns médicos chegavam a dizer para minha mãe que eu não iria aprender nem ler nem escrever. Entendeu? Disritmia, TDAH, tudo isso, transtorno opositor. Menino complicado, era eu. E uma das coisas que aquela mulher, naquele dia da oração, Deus usou ela para falar comigo, e ele falou assim, uma coisa louca, e ela não sabia mesmo. Ela falou assim, Deus usou ela e falou assim, quando você tinha tantos anos, foi eu que intervim na sua vida e mudei sua história. Aí eu saí daquela casa daquela mulher e falei assim, mãe, que loucura é essa? Ó, Ismael, tem umas pessoas que Deus usa, profeta, papapá. Falei, então foi Deus mesmo? Foi. Ó, mãe, então vou nem estudar mais. Já passei, entendeu? E eu lembro, gente, minha mãe, eu era muito distraído, muito voado. A minha mãe ficou com tanto medo de eu perder a prova que ela mandou minha irmã ficar na segunda etapa aqui comigo nos 3 dias de prova da Federal, com medo de eu perder a hora. E eu lembro o povo suando, e o povo apertado, e eu fiz aquela prova numa tranquilidade. Quando a gente é novo convertido, né? Eu tinha uma palavra de Deus. Eu tinha estudado. Deus usou a mulher falando que eu estava nos mantos que eu ia passar. Eu falei, uma vaga é minha. Entendeu? Tranquilo, entreguei a prova, pá. Aí, fui para Mantena, vestibular, saiu o resultado em fevereiro. Internet era escasso. Aí eu estava, você tinha que digitar seu número, tinha internet só lá na Câmara Municipal de Mantena. Aí digitei meu número, aí saiu lá o resultado aprovado. Aí as pessoas falam assim, poxa, o cara é um gênio, porque passou de primeira na Federal. Sabe de nada, inocente. Entendeu? A gente não sabe o poder da oração de mãe, né? Da oração de esposa. Não vai dar tempo hoje, queria falar um pouquinho da Simone, mas já falei demais. A gente não sabe o poder de Deus de fazer as coisas impossíveis acontecer na vida da gente, de mudar prognósticos. E hoje eu olho para trás e eu fico pensando nisso, refletindo nisso. E isso me motiva a continuar orando pelas coisas que eu tenho certeza que eu ainda preciso e vou viver em Deus. Não porque há um mérito em mim, não porque Deus olhou para mim e achou algo bom, não porque Deus tem filhos prediletos, não porque Deus me ama mais do que você, não apenas porque simplesmente Deus tem um enredo preparado para mim, assim como Ele tem um enredo preparado para cada um de vocês. E eu queria terminar dizendo isso, que você insista em oração. Precisar orar 7 anos, ore. Precisar subir à reunião como Ana, anos sem ver resposta. Insista anos, mas Deus vai fazer aquilo que Ele determinou. Vamos ficar de pé, falei demais. E que essa semana seja uma semana de oração na sua vida. Eu não sei qual que é o seu Samuca, o seu Samuel. Mas eu queria que você apresentasse a Deus hoje qual é o seu Samuel. Deus, a minha demanda é essa. Eu tenho minha demanda hoje. Eu tenho algumas demandas pesadas hoje. Minha vida não é um mar de rosas, como muitos pensam. E eu sei que cada um de vocês aqui, eu, minha esposa, cada um de vocês aqui tem demandas, tem coisas que você está no seu coração, que você às vezes desistiu de orar, você acha que foi loucura, que você delirou, que você teve um surto psicótico, que aquilo não é coisa de Deus, mas eu quero dizer para você que o que é de Deus é de Deus. Você vai orar, e Deus vai gerar em você o desejo de recuperar os seus sonhos hoje. Você não vai sair daqui sem ter a convicção
de que assim como Ana, Deus vai fazer na sua vida no ano que Ele achar que deve ser feito. Eu preciso que em nome de Jesus você saia daqui com essa revelação de que há um Deus soberano que cuida da tua vida.